O que te faz bem? O que você busca? O que te faz vibrar por dentro? Essas respostas que vieram à sua mente geram uma vontade de mudar, não é mesmo? Pois este é o primeiro passo para alcançar os resultados. Algumas mudanças de hábito serão necessárias, mas você não estará sozinho nesse caminho. Te convidamos para mudar uma chave na sua vida. A chave da transformação, que junto com a gente vai colocar a sua vida em modo on. Life On é uma jornada de transformação, simples e divertida, que a Herbalife Nutrition, líder global em substitutos de refeição e suplementos proteicos, vai te proporcionar. Conte com o suporte de uma empresa séria, com produtos com excelência em qualidade comprovada cientificamente. Tenha profissionais para te ajudar em todos os momentos, caminhando lado a lado com você, pois somos pessoas cuidando de pessoas. Life On é um estilo de vida. Life On é equilíbrio. Life On é bem-estar físico, emocional e financeiro. Acreditamos que a verdadeira realização financeira é consequência de um propósito que faça sentido para você e para as pessoas à sua volta. Há mais de 40 anos, em mais de 90 países, vivemos o propósito de transformar a vida de milhões de pessoas. Na Herbalife Nutrition, o limite é você quem define. Clique em herbalifelifeon.com.br e saiba como transformar a sua vida e a de milhares de pessoas. Life On, a sua vida em modo on. Muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz por participar com todos vocês. Agradeço muito esse convite. E saibam que o Brasil é um dos países que mais adoro, que me encanta. O ano passado, em 2019, estive no Brasil e foi a minha 6ª visita ao seu país, e de verdade que foi uma visita extraordinária, porque foi uma doação por parte da família Herbalife México, e um dos prêmios do leilão, o prêmio mais importante, era uma viagem ao Brasil. E foi algo fantástico. Estivemos no Rio de Janeiro, fomos nas cataratas do Foz do Iguaçu, e foi algo incrível, foi uma experiência única. Sempre gostei do Brasil, mas foi a minha primeira vez no Rio de Janeiro e foi algo extraordinário. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui conectados. Muitas felicidades para vocês, porque estamos no final do ano e é muito importante esse momento no qual nós não podemos baixar a guarda. Temos que fechar o mês e fechar o ano com a maior força. Quero me apresentar a você, da minha história, o mais breve possível sobre a minha história, porque eu quero compartilhar mais sobre as informações que quero transmitir a todos vocês. Vou me apresentar brevemente sobre a minha história. Eu comecei na Herbalife na idade dos 17 anos. Eu nunca tinha trabalhado antes. A minha patrocinadora e a minha irmã entrou primeiro do que eu. Eu sempre estive inspirado por Mark Hughes. Eu o conheci quando eu tinha 17 anos. Eu fui a uma reunião com meu pai, em uma reunião na cidade de Guadalajara, no México, e eu fiquei impactado quando vi a respeito de sua visão, a sua nobreza, e foi algo que muito me impactou sobre a sua história. Alguém que tinha começado com um sonho muito jovem, e que aos 18 anos tinha perdido a sua mãe, e eu me sentia de alguma maneira identificado com ele. E eu fiquei muito feliz em poder conhecê-lo. E eu sonhei com um dia Mark Hughes colocar o meu PIN de presidente. Mas aos 19 anos eu cheguei ao meu PIN de Getty. E eu tive a honra de receber o meu PIN de Getty das mãos de Mark Hughes em uma extravagância. Eu tive muitos treinamentos com ele e aprendi também muito do senhor Jim Rohn, de quem eu aprendi muito. Agora, a partir do momento que a minha carreira começou a se tornar mais encorpada, foi a partir de 99, quando eu decidi me mudar para a cidade de Mazatlán.
E nessa cidade eu abri o meu primeiro escritório, ainda não existiam os espaços de vida saudável. Eu simplesmente abri o meu escritório para ter onde reunir os meus distribuidores. Eu não conhecia ninguém nessa cidade. E aí eu me casei e começamos a trabalhar muito duro, minha esposa e eu. E as coisas começaram a ir tão bem, tão bem. E em paralelo, os meus pais começaram o projeto do Espaço de Vida Saudável. Mas como tudo ia tão bem comigo, eu estava meio céptico e eu me perguntava, poxa, comigo está indo tão bem, para que eu vou mudar alguma coisa? Então, eu não dei ouvidos aos meus pais. E eu continuei fazendo o que eu fazia durante 4 anos. Imagine, meus pais iniciaram com os espaços de vida saudável no ano 2000. E eu escutava as histórias, os depoimentos. Os meus pais diziam, você tem que vir aprender, a gente vai te mostrar o que está acontecendo. E ele dizia, tá bom, quando eu tiver tempo eu vou. Mas essa é uma lição muito importante que eu quero compartilhar, porque sempre temos o nosso momento de nos sentirmos que somos produto terminado. Sentimos como que nosso patrocinador já não tem nada novo para nos ensinar, que já somos autossuficientes, já temos um orgulho muito grande, temos um ego muito grande. E é justo nesse momento que paramos de crescer. E depois de algum tempo que comecei a trabalhar com o Espaço de Vida Saudável, então foi quando comecei a receber os meus primeiros bônus. Então isso foi resultado de mudar a nossa mentalidade. Entender que precisávamos aprender coisas novas, precisávamos aprender sobre os espaços de vida saudável, sobre outros modos. E logo que começamos a crescer e nos qualificarmos, fomos convidados para dar treinamentos em muitos lugares, graças à mudança que fizemos. E fomos convidados a dar treinamento na Rússia. Tivemos o privilégio de ver os primeiros espaços de vida saudável da Rússia e eu sempre estive muito feliz, porque é uma experiência muito grandiosa estar na Herbalife. Eu me sinto muito agradecido, muito bendezido de estar na Herbalife. Eu não conheço nenhuma empresa que dê a oportunidade a uma pessoa que não tem experiência a ensinar o passo a passo e que essa pessoa possa chegar onde queira. Nós começamos sem nada nas nossas mãos e aí podemos crescer, aprender e ajudar a muitas pessoas. Tivemos um estilo de vida inacreditável, temos um estilo de vida inacreditável. Eu não mudaria, não trocaria essa empresa, essa carreira por nada na minha vida. Eu sei que em alguns momentos pode parecer difícil para você, mas é uma grande experiência que você está adquirindo ao longo do caminho. E o estilo de vida que temos hoje, eu quero esclarecer que essa é uma mensagem muito importante. O que eu quero dizer é que o que eu vivo hoje não se construiu da noite para o dia. Foi um trabalho constante de todos os dias, de estar visitando os espaços de vida saudável, dando treinamentos, fazendo palestras, muitas vezes em lugares muito distantes. Muitas vezes tive várias decepções, porque em alguns momentos eu viajava muitos quilômetros para fazer uma reunião e quando chegava lá não tinha pessoas na reunião ou pessoas no evento. E isso, mas de qualquer maneira seguimos fazendo o nosso trabalho com muita paixão. E eu creio que é algo que se duplica muito facilmente. É outro ponto muito importante. Se você tem algo que seja complicado de ser duplicado, finalmente poucos irão conseguir fazer. Então, esse é uma das coisas importantes do que fazemos, é que é duplicável, porque são coisas simples, não é nada complicado, simplesmente é o que fazemos. E
E colocamos o nosso exemplo pessoal. Eu mesmo comecei o meu próprio espaço de vida saudável e, ao mesmo tempo, as pessoas começam a fazer o que eu faço. Veja, esse é um outro ensinamento. As pessoas não fazem o que dizemos para elas fazerem. As pessoas fazem o que veem você fazendo. Esse é um ensinamento de Mark Hughes e é um ensinamento que sempre tivemos comprovado em nossa vida. Aqui, a minha esposa estava com meu filho, com um pouco menos de 1 ano, e ela, dessa maneira, saía para a rua para convidar as pessoas para que entrassem ao clube, ao Espaço Vida Saudável. E era muito interessante porque as pessoas pensavam que ela ia pedir dinheiro a elas, porque quando a viam com o bebê, achavam que ela ia pedir algo, e na verdade ela estava fazendo um convite para entrar para o espaço. E ao longo da carreira, temos que aprender a tirar de nós muitas coisas, como, por exemplo, a timidez ou a vergonha. Eu era muito tímido. Eu não tinha nenhuma experiência para falar em público. E o que mais me chama a atenção é até onde podemos chegar através do que fazemos. E como é incrível poder agora desfrutar de um estilo de vida, desfrutar da nossa família, de viajar com eles, de adquirir um novo apartamento, de viajar, de comprar. Então, são tudo coisas que algumas vezes sempre tivemos sonhado, sempre sonhamos. E o lindo aqui é que é possível realizar tudo que podemos sonhar. Não é um trabalho fácil, mas através de dia a dia, da consistência, fazendo o que precisa ser feito, tudo é possível ser realizado. Agora, o que eu quero compartilhar com você é a respeito dos espaços de vida saudável, mas a construção de um negócio, a construção de uma organização. Tudo é um negócio muito simples. Os espaços de vida saudável começaram na cidade de Durango e em Zacateca. E o primeiro espaço foi no edifício no 6º andar, e se convidava as pessoas para que eles viessem conhecer a respeito de informação. Não era vender produtos, era apenas convidava para conhecer informação a respeito de bem-estar e qualidade de vida. E em seguida se oferecia, se queriam degustar alguns produtos, como o shake, o chá. Então era algo bem interessante, porque as pessoas começaram a vir todos os dias, porque as pessoas percebiam que tinha informação e no intervalo tinha a possibilidade delas usufruírem aquela nutrição que tinham conhecido na informação. Às vezes chegavam tarde para a informação, mas chegavam direto para a oportunidade de usarem a degustação. E uma das coisas que conseguimos foi que, através do espaço de vida saudável, as pessoas pudessem se sentir mais confortáveis do que em sua casa, que elas comecem a saber que podemos servi-los e que também sintam os resultados já desde o primeiro dia, e também compartilhamos a oportunidade de melhoria de vida de um modo geral. E vimos que tem espaço de vida saudável tanto em escritórios como em casas, que em nosso próprio espaço, nosso próprio escritório pode ser um espaço de vida saudável, um local de capacitação onde se pode dar os treinamentos. Agora estamos um pouco limitados pela questão da saúde, como sabemos, de um modo geral. Sabemos que temos um desafio muito importante, que se trata de cuidar da distância um do outro para evitar algum tipo de contágio.
Porém, mesmo as pessoas que estão fazendo e cuidando dessas normas de higiene seguem crescendo. Existem muitos tipos de espaço de vida saudável que podem ser em lugares comerciais ou clubes em casas. E o mais importante é que isso é um modelo de negócio que está crescendo por todo o mundo. Atualmente, em México, temos mais de 45 mil espaços. E esse é um lugar, algo que tem crescido muito. Temos visitado espaços de vida saudável na Alemanha, na Turquia, no Japão, na Malásia, também em China. E China é um país que trabalha um pouco diferente o negócio Herbalife e mesmo assim tem 5.700 espaços de vida saudável, então é muito impressionante o crescimento. Em Rússia também já chegou a ser o número 1 da Europa, graças aos espaços de vida saudável, com mais de 2.154 espaços. Na Índia, antigamente tinha um crescimento muito baixo e atualmente está em número 6 do mundo de Herbalife, com mais de 7 mil espaços de vida saudável. E nos Estados Unidos, uma das atividades que funcionam muito são os espaços que têm atividade física, na Europa também. Então, está tendo uma velocidade muito grande no nosso negócio. Então, o nosso negócio não para. E tudo se deve a que nós estamos desenvolvendo qualidades. E você também precisa aprender a ter habilidades, desenvolver mais habilidades em nosso negócio. Número 1, ter mais habilidade, responsabilidade, honestidade, humildade, ambição e lealdade. São qualidades muito importantes que temos que fomentar em nossa organização e em nossos consultores. E lembre-se que o Espaço Vida Saudável não é um método, é um sistema onde se pode integrar diferentes opções, onde se pode fazer desafios de peso saudável, desafio de perda de peso, se pode fazer avaliação de bem-estar, se pode fazer demonstração de produtos da pele. Então, se pode fazer várias opções de atividades diárias a partir do Espaço Vida Saudável. Então, uma das coisas mais importantes, a chave mais importante para o sucesso de um Espaço Vida Saudável é o acompanhamento. Porque os próprios clientes são as suas referências para trazer mais clientes, os resultados deles e as indicações dele. Não importa quantas horas você está dentro do Espaço Vida Saudável, mas sim o que importa é a qualidade do serviço que você dá aos seus clientes. Não é a quantidade de produtos que tomam uma pessoa, mas a quantidade de dias usando a nutrição que essa pessoa passa. E também não é o que você sabe, mas sim o que você faz com o que sabe. Então, a filosofia do Clube de Nutrição, em primeiro lugar, é ter resultado com o uso dos produtos. Segundo, temos um excelente acompanhamento. Terceiro, a importância da socialização e comunidade. Quarto, que tenha reconhecimento. As pessoas gostam de reconhecimento. As pessoas entram na Herbalife em geral por 3 razões. A primeira, aquelas pessoas que entram porque se apaixonaram pelos produtos. Em primeiro lugar, foram clientes e decidem que querem ser esse consultor porque estão apaixonados pelo resultado com os produtos. O segundo tipo de pessoa são as pessoas que não interessa muito conhecer os produtos, mas estão interessados em melhorar a sua situação econômica. Assim como foi o caso de Eduardo Salazar, como foi o meu patrocinador ascendente, o caso do meu pai, que também entrou exclusivamente interessado em conhecer o negócio. Eles nem tinham provado o produto,
mas finalmente descobriram o produto e é um excelente produto. Então, existem pessoas que entram pelo produto, existem pessoas que entram pelo negócio e existem pessoas que entram por o reconhecimento. Isso é algo muito importante que não podemos faltar na nossa organização. Todos nós gostamos de sermos reconhecidos, todos nós gostamos que nos observem, que nos façam sentir importantes. Mesmo que seja você se você é muito genuíno com seus elogios e você vê uma pessoa que está muito bem vestida e você a elogia, sem ser um elogio falso, simplesmente um elogio genuíno, isso vai dar a você um excelente resultado. E posteriormente que você está desenvolvendo todas essas habilidades, vem a duplicação de outras pessoas que façam exatamente o mesmo que você está fazendo para que você siga crescendo no negócio. Existe uma questão muito importante no negócio que muitas pessoas deixaram de crescer. Quer dizer, tem um espaço vida saudável, de muito sucesso. São pessoas que, em geral, têm até 150 clientes que vão todos os dias, mas esses espaços não se duplicam. E o que está acontecendo? Mas acontece que essas pessoas estão tão ocupadas que não têm tempo de abrir outros espaços, mas os grandes líderes e os grandes empresários estão preparados para trabalhar e lidar com grupos grandes. Então, nada mais, não se trata de termos um único espaço com muitas pessoas, como a importância de ter muitos espaços com algumas pessoas. Como diz Leon Wiseman, o sucesso não está em fazer um cliente, mas sim em fazer uma rede de clientes. E eu digo isso de uma outra maneira. Eu digo que o sucesso não está em fazer um espaço, e sim uma rede de espaços. Então, começamos com fizemos essa unidade bem-sucedida, mas trabalhamos o mais urgentemente possível para fazer que esse espaço estivesse em boas mãos para que nós pudéssemos ir abrir o seguinte, e pudéssemos abrir o seguinte, e o seguinte, e o seguinte. E o maior sucesso acontece para as pessoas que conseguem lidar com um número maior de pessoas que tenham o seu próprio espaço. Eu compartilho com vocês o exemplo de Isa e Jonathan Rodrigues, que são pessoas normais, mas com um desejo tão grande de ajudar as pessoas, tão grande, que o seu desejo é um desejo que foi se duplicando. Então, o importante é que eles souberam não fazer algo extraordinário, fora do comum, mas eles souberam aproveitar a sua própria experiência e compartilhar com sua organização, e sua organização segue cegamente porque eles têm a visão clara. Isso é muito importante em nosso negócio. Se nós estivermos com a nossa visão perdida, se não tivermos um foco no que queremos, se as pessoas te verem titubeante ou te veem como um patrocinador que não brilha, que não tem entusiasmo, que um patrocinador que se esconde entre a massa de consultores, é importante que você tenha todo momento o desejo de participar, o desejo de contribuir, o desejo de brilhar, porque as suas pessoas querem que você esteja
fazendo coisas diferentes. Suas pessoas querem ver o patrocinador deles sendo alguém exemplar, sendo alguém sempre contente, sempre alguém exemplar, alguém que entusiasma. Que as suas pessoas não vejam um patrocinador medíocre, aquele mediano, aquela pessoa para baixo. Por isso que você tem que ter a confiança em você, para que as pessoas tenham essa confiança em você. Se você duvida de você, as suas pessoas vão duvidar de você. E essas são algumas mudanças que muitas vezes precisamos fazer. E eu sou muito franco com vocês. Um momento da minha vida, eu cheguei à equipe de Getty. E em um momento da minha vida, eu ia conduzindo o meu automóvel. E a minha mãe estava me olhando. E eu senti ela me olhando. E quando virei de volta, ela me disse: meu filho, você está levando uma vida muito medíocre. E isso me doeu. Eu senti como foi muito duro. E ela é a pessoa que eu mais amo no mundo. E ela está me dizendo que eu tô sendo medíocre. Eu sei que ela não estava me dizendo por maldade. Ela estava me dizendo por amor. Ela estava me vendo que eu estava fazendo o meu máximo esforço. E isso eu me dei conta algum tempo depois. Eu refleti e eu disse: é verdade, ela tem razão, eu tenho capacidade para mais, eu estou vivendo uma vida muito cômoda. Muito cômoda. Nesse momento não me faltava nada, eu tinha bons ganhos, eu era um Getty aos 19 anos. Então, o que recebe uma equipe Getty é muito dinheiro. E definitivamente eu estava vivendo uma vida sem grandes aspirações, sem maiores aspirações. Então, isso foi algo que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Eles me diziam: junte-se com pessoas que sejam muito ricas, muito ricas. Se você tiver a chance de conhecer pessoas muito ricas, você se junte com eles, aprenda com eles e se dê conta de que o que essas pessoas... Por que é importante? Porque essas pessoas que são muito ricas, quando você está perto delas, você se sente uma ínfima parte, você se sente pequeno. Então, junte-se com essas pessoas muito ricas, porque sempre vai despertar em você a vontade de fazer mais, de ser mais. Mesmo que essas pessoas nem estejam na Herbalife, mas elas vão te impulsionar a buscar mais. Se junte com gente grande para que você se dê conta de que te falta fazer muito. E, por outro lado, se junte com pessoas pobres também, para que você nunca se esqueça de onde viemos. E eu sou muito grato por ter adquirido esse grau de equilíbrio, de poder valorar aonde vou e com as pessoas com que me relaciono, e sou muito grato pela oportunidade, eu valoro a minha oportunidade, eu tiro o máximo de proveito dela, eu coloco o meu máximo de esforço quando eu vou fazer qualquer coisa para o meu negócio ou para a companhia. É como se você tivesse o meu primeiro amor. Se você está meio apaixonado, se nota, mas também se você estiver muito apaixonado, se nota também. E é muito importante que você perceba isso. É como se disséssemos que uma mulher grávida não se pode estar meio grávida. Temos que estar grávidas. Então, uma mulher grávida, ela está comprometida. Ela não pode dizer: não, hoje eu não quero estar grávida. Hoje eu não estou com vontade de estar grávida. Eu estou com dor de cabeça, por favor, não vou estar grávida. Não, isso não pode acontecer nunca. Nós temos que estar comprometidos por inteiro, com a camiseta vestida, super
confiante de você mesmo, de sua companhia, trabalhar sempre com a sua lealdade para com a sua organização. Se você tiver lealdade com a sua organização vai ter lealdade com você. Também quero compartilhar uma outra apresentação com vocês a respeito da estrutura de como trabalhar o crescimento para a construção dos royalties. Como podemos planejar o nosso futuro através dos royalties? E todos nós queremos ter mais royalties, maiores royalties, mais sólidos, estáveis. Isso eu já lidava com isso há bastante tempo, mas esses princípios foram reafirmados pela visão do Leon Wiseman, uma pessoa que eu tenho o máximo respeito na Herbalife, é uma pessoa incrível e chegou nos ciclos fundadores na Herbalife. Ele trouxe muitas mudanças positivas para melhorias no plano de carreira da Herbalife. Ele contribuiu, por exemplo, em vez de 5.000 pontos para ser supervisores, para 4.000 pontos, se tornar supervisor na companhia. Muitas mudanças e melhorias para os consultores se tornarem equipes de mundo ativo. É uma pessoa muito inteligente, tem criado muitas coisas para benefício da companhia. Então, alguns pontos aqui. Primeira coisa, antes de mais nada, precisamos ter um mapa mental para conhecermos claramente quem é a nossa organização, qual é a estrutura da nossa organização, quantas pessoas temos nos vários níveis. Você faça um desenho de quantas pessoas você tem em seus consultores ou seus supervisores, se são de primeira linha, se são de segunda linha, se são de terceira linha. Desenha todos. Assim, quando você acaba o desenho, você pode visualizar a todos e você pode colocar o volume em média de cada um deles. Então, essa pessoa em geral faz 500 pontos, essa faz 700, esse faz 5.000, esse faz 1.500. Então, você começa a ver quais são as pessoas que você mais conta. Então, esse foi um ensinamento que eu tive há muito tempo, que veio dos maiores da Herbalife. Dedique os seus 80% a 20% da sua organização que mais produz. Dedique os seus 80% do seu tempo para as 20 pessoas que mais produzem na sua organização. Basicamente, da grande organização, muitas vezes você vai ter 2 pessoas, 2 campeões que necessitam do seu tempo, da sua visão, da sua experiência, que merece o seu investimento de transmitir informação a essas pessoas, porque essas duas pessoas merecem o seu tempo, porque elas fazem valer a pena. E também existem os 80% da organização que produzem 20%, mas em geral esses 80% que produzem os 20% da organização são os que mais vão exigir do seu tempo e da sua atenção. Então é importante que você conheça quem são as pessoas. Não importa, mas é importante você saber que não importa se essa pessoa que traz muito desejo dentro dela, não importa se ela é de sua 4ª, 5ª ou 6ª linha. Por que eu vou explicar? Porque Mark sempre nos ensinou a fazer muitas primeiras linhas, mas ele sempre nos ensinou a que nós devíamos apoiar até o 6º nível de profundidade, baixar a nossa profundidade. Não me entenda mal, não é que eu vou cadastrar alguém abaixo dos meus consultores, não, isso não. O que eu digo, dar atenção, apoiar as primeiras linhas, fazer primeiras linhas, mas no meio daquelas pessoas sempre vão ter algumas que têm mais desejos. E que essas pessoas que têm mais desejo de crescer, são com essas que você deve dedicar mais tempo para que ajude essas pessoas a
com mais informação, com mais acompanhamento, até que elas encontrem mais primeiras linhas dela, depois outras primeiras linhas, e assim sucessivamente. Apoiar em profundidade é se concentrar basicamente nas pessoas que mais têm desejo de crescer, dando informações, apoio, suporte, instruções da sua experiência para que essas pessoas se desenvolvam mais, formando as suas próprias primeiras linhas. Então, apoiar a profundidade não significa fazer uma estrutura artificial, não significa colocar consultores que seriam seus, que você encontrou uma pessoa abaixo dos outros. Não, de forma alguma, nunca. Imagine que você encontrou uma pessoa que é um super campeão e você colocou lá embaixo, abaixo de alguém, e essa pessoa vai estar distante de você. Não, não. Definitivamente não. Apoiar a produtividade é você ter a sua estrutura de primeiras linhas e em forma vertical, trabalhando com essas pessoas que têm mais desejo nos diferentes níveis. Mas dentro de toda a sua organização, você encontrar uma ou duas que sejam muito capazes, muito trabalhadoras, muito entusiastas, e você se pega com essa pessoa. Porque dessa linha, você não sabe se as pessoas acima dessa linha, pode ser que eles vão continuar no negócio, ou se eles vão dar o acompanhamento correto para que essa pessoa se desenvolva mais ainda. Então, minha recomendação é, você tem aqui, e aqui no quinto nível você tem, no quarto nível você tem uma pessoa que... Acima são pessoas boas, fazem o seu dia a dia e estão no desenvolvimento de sua liderança. Mas você identificou que aquele de baixo é bem mais capaz porque tem mais desejo, mais força de trabalho, mais vontade. Então, basicamente, é você identificar essa pessoa. E temos algumas opções aqui. Primeiro é deixar que tudo flua na organização, tudo siga como está, como um campo silvestre, e deixar tudo à vontade. Mas também você pode influenciar o crescimento, como se estivéssemos criando um jardim onde podamos, damos formas às plantas, cuidamos que seja mais harmônico, cuidamos que se veja o crescimento mais adequado das plantas. Então, basicamente, é o que eu pessoalmente recomendo. Vou compartilhar com vocês esse vídeo. Eu não só trabalho com a primeira e a segunda linha. Pessoalmente, o que eu gosto de fazer é quando estejam em qualificação, escrevam. O que eu gosto de fazer esse sou eu, não é? Eu não somente digo aos meus primeiras linhas como fazer, mas eu gosto de dizer também ao meu segunda linha, ao meu terceira linha e também ao meu quarta linha de como fazer, e ao meu quinto e à minha sexta linha. Porque o que acontece é que, imagina que todas essas 6 linhas, todos eles façam 2.500 pontos de volume. Não somente terão $150 por cada um deles, então $150 do primeiro, do segundo, do terceiro, 150 são... Mas esse aqui de primeira linha vai estar ganhando $175 do segunda. O que eu quero dizer é que eles têm ganhos garantidos. Se você constrói profundidade, você aumenta o seu cheque de royalties e você faz com que todas essas pessoas também ganhem. E o plano de marketing diz, se esses 3 primeiros saem do negócio, os 3 de baixo sobem direto para você. Então, fazendo todo esse dinheiro por mês, imagina, você nunca está perdendo nada. Se eles saem,
todo sobe. Olha só, 6 níveis de profundidade. Isso é o que eu quero conseguir. Então, faça assim e o seu futuro será incrível. Então, nos damos conta de que existem diferentes estruturas de organização das pessoas. Existem organizações que fazem somente primeiras linhas, unicamente primeiras linhas, mas não ensinam as suas pessoas a que também construam e apoiem em sua profundidade. E o que acontece é que eles também seguem fazendo primeiras linhas e primeiras linhas. Então, o que é mais normal é ver uma estrutura triangular, que é o mais favorável. Mas também vai ter organizações que vai ser uma pirâmide invertida, que se faz primeira linha. E o que vai acontecer é que nem todos vão fazer a mesma coisa, nem vão fazer linhas descendentes, e vai diminuindo. Então, basicamente, vai se tornando menor a organização. Então, como nos disse o Sr. Leon Wiseman, dos Círculos Fundadores, ele nos ensinou primeiramente que você tenha só primeiras linhas não significa dizer que o seu negócio seja completamente sólido. Ele dizia que os royalties seguros vem de que o seu terceiro nível esteja recebendo royalties. Então, ele nos mostrou esse exemplo de onde se cria uma organização de primeira linha e eles desenvolvem o seu segundo e o seu terceiro. Isso é um exemplo apenas, onde existem pessoas onde estão na cor branca, aqui no desenho, são pessoas que, em geral, saem do negócio. Mas, obviamente, sempre a linha fica garantida. Sempre o que era, por exemplo, a sua segunda linha passa a ser sua primeira, ou sua quarta linha passa a ser o seu terceiro. Você, quando tem profundidade, você garante a continuidade das linhas. E quando você só tem primeira linha, se essas pessoas não tem ninguém abaixo delas, em geral, se elas saem, primeiro que é mais fácil elas saírem, porque elas não têm nada a perder abaixo delas. E segundo, se elas saem, elas não deixaram nada para você. Não garantiu a linha. Então, vamos ver esse exemplo. Se você tem 20 primeiras linhas e dessas 20 primeiras linhas você recebe, por exemplo, 1.000 royalties, um mês de get, por exemplo. Mas se eles não recebem nada de royalties, absolutamente nada. Vamos dar um exemplo 2. Você tem as 10 primeiras linhas, mas em diferente estrutura. Uma estrutura como se fosse uma pirâmide invertida, mais ou menos. 22 de primeira linha, 77 de segunda linha, 197 de terceira linha, 245 de quarta linha, 431 de quintas linhas e 475 de sextas linhas. Então, a organização vai no crescimento nessa estrutura. Então, uma boa fundação é que mantém uma casa em pé. Se construímos sobre rocha, nesse momento eu tinha 27 guedes em 3 linhas, 14 milionários e 17 presidentes em 3 linhas. Agora eu tenho 19 presidentes em 3 linhas atualmente. Então, continuar com mais intensidade. Então, passar de get para get 2.500, temos que trabalhar com mais intensidade. E também saber que um get deve construir 5.000 pontos de volume pessoal, porque isso é algo importante que se tem que analisar. Porque dessa maneira vai se construir o seu volume para receber o seu bônus de produção. E sem intensidade para conseguir o seu 1 milhão de pontos de volume,
vai levar 33 anos se mantiver fazendo seus 2.500 pontos de volume. Imagina se você quiser ter esse PIN de 1 milhão de pontos de volumes pessoais, imagina tomar 33 anos do seu tempo. Então, temos que encontrar maneiras de que a nossa organização de novos consultores nos ajudem a construir o nosso volume pessoal maior. Então, esse é um trabalho que temos que começar a visualizar desde agora. E isso eu exemplifico com o princípio do potencial. Qual é o princípio do potencial? Se alguém quer chegar à equipe de chairman e só tem uma única linha, então é como que totalmente utópico chegar à equipe de chairmans, porque só uma linha não chega, porque para ser chairman precisa ter 5 linhas para chegar a chairmans. Então, qual é o potencial de crescimento? Para dar potencial ao crescimento, precisa seguir fazendo primeiras linhas e, na sequência, dar profundidade a cada uma dessas linhas. Isso significa ter potencial para o crescimento. Você deseja ser exemplo ou uma advertência? Veja, há um grave erro, e isso aconteceu na minha organização. Deixar de recrutar. Eu tenho várias pessoas que deixaram de recrutar porque já tinham campeões em seu grupo, já tinha líderes que estavam construindo grande negócio, que estavam indo muito bem. Então, eles mesmos pararam de recrutar. E eu quero que vejam esses exemplos dessas pessoas. Nesse momento, essas pessoas são meus equipes de milionários. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: tinham 2 milionários que tinham mais de 6.000 distribuidores, consultores em sua linha descendente, 6.000 consultores, e recebia unicamente 5.000 royalties. E outro que tinha 14 mil consultores, ganhava 7.000 de royalties. 7.000. São equipes de milionários que têm negócio abaixo, mas não construíram mais linhas, se conformaram, pararam e apenas se concentraram em uma única ou 2 únicas linhas e acharam que dessa maneira iam chegar adiante. Mas também tem um outro exemplo. Veja essa pessoa que tem apenas 207 pessoas e ele tem $8.600 de royalties. E esse outro abaixo tem 143 consultores em sua linha descendente, tem 9.600 royalties. Claro, são condições diferentes, são pessoas diferentes, são mentalidades diferentes. O que eu quero mostrar para vocês é que com poucas pessoas é possível ganhar muito. E isso tudo também tem a ver com liderança. Tem tabuladores que têm potencial, mas talvez falte determinação. Então, necessitamos estar extremamente focados. Tem tabuladores que estão cômodos. E eu digo a você, quando você chegar a Get, não esteja cômodo, porque tem muito melhores lugares onde você pode estar. Quando você chegar milionário é muito melhor, quando você chegar presidente é muito melhor, 15K é muito melhor, 20K é muito melhor, o Chairman nem se fala. Então, o plano de carreira da Herbalife está aí para que nós não nos conformemos, para que não nos acomodemos na mediocridade. Chegar à equipe de presidente, todos
podemos aspirar a chegar à equipe de presidentes. Alguns podem levar 10 anos, outros 15 anos, outros 20 anos. Não importa quanto tempo te leve, o que importa é que você esteja disposto a pagar o preço dia após dia. E o que acontece se demorar 10 anos para você chegar a presidente? Não é muito. Imagine passar 10 anos fora da Herbalife, fazendo outro trabalho. 10 anos de uma outra vida, ganhando talvez 3 mil reais ou R$ 1.000. Depois de mais 15 anos ganhando a mesma coisa, 10 anos se pode passar. Imagina você ficar aqui 10 anos, nós estamos construindo todos os dias para o nosso futuro. Então, isso pode acontecer em muito menos tempo. Então, você que decide que caminho você quer tomar, ou o caminho da excelência ou o caminho da mediocridade. Então, temos que desfrutar a satisfação de fazer o nosso máximo esforço, de ter feito o nosso máximo esforço. Em qualquer nível que estejamos, é importante que estejamos nos sentindo muito orgulhosos da empresa que temos, trabalhando e apoiando a todos os nossos líderes e a nossa organização. Eu quero colocar um outro exemplo aqui para vocês e concluir com esse exemplo. É que muitas vezes nos seus resultados eles são verdadeiros campeões. Talvez vocês já escutaram falar sobre Angélica Cruz. Angélica Cruz é a minha quinta linha. Mas os meus patrocinadores, desde o início, viram o potencial de Angélica e estiveram observando a ela. E o meu pai foi um grande visionário. E quando viu as suas ações, seus resultados, a pegou pela mão. E apesar de que era a sua sétima linha, apesar de ser sua sétima linha, apesar de que não contribuía royalties, apesar de não contribuir dentro dos 3 níveis, decidiu orientar e apoiar Angélica Cruz. Então, isso foi que eles me ensinaram, apoiar e construir profundidade. Então, Angélica Cruz é alguém que ganha muito mais do que eu. E isso é algo interessante. É alguém que se desenvolveu muito, fez um excelente trabalho aqui em México. Foi uma das pessoas que vai chegar a chairman muito proximamente agora em México. E, sinceramente, o seu trabalho tem sido extraordinário. Então, merece ter um ganho maior do que o meu. Quem faz o trabalho merece o ganho. Então, não importa que você tenha alguma pessoa na sua terceira linha. E tem outras pessoas que é responsabilidade deles darem o apoio e o desenvolvimento dessa pessoa. Mas se você vê que essas pessoas não fazem o trabalho delas, é como que você não deixa essa pessoa passar. Você é como uma família que nós temos filhos responsáveis ou filhos irresponsáveis. Então, de alguma maneira, nós seguimos sendo os líderes dessa família. Então, temos que tomar o controle de tudo que acontece na nossa casa. E também acontecem coisas que não são favoráveis. Em certo momento, eu quero compartilhar com vocês, em certo momento eu tive um dos consultores que eu tenho vergonha completamente, porque um dia eu estava recebendo o meu PIN de 7 pedras, ou não recordo bem qual era o PIN que eu estava recebendo no palco, e eu tinha o meu telefone celular no bolso, estava tocando, e eu fui baixando do palco, depois do meu reconhecimento das pedras, e era do departamento, quem me chamava era o departamento de ética, de práticas de negócio da Herbalife, e eu disse, agora, o que é que aconteceu?
e era diretamente a diretora de práticas de negócios. Ai, meu Deus, o que é que está acontecendo? E ela me disse, escute, estamos em uma reunião em Singapura e o seu tema é algo muito importante. Eu disse, meu tema? O que é que aconteceu? É que nós temos o distribuidor o consultor com mais queixas de todo o mundo, o consultor com mais casos éticos na companhia de todo mundo, e ele é de sua primeira linha. E eu fiquei parado. Eu mesmo já não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha alertado várias vezes, eu mesmo já estava bem aborrecido com ele. E muitas pessoas pensavam que eu estava validando as suas más práticas, estava de acordo. Mas, contudo, a diretora do departamento ético me disse, Henrique, temos que tomar uma decisão muito difícil e eu creio que você não vai gostar. Vamos ter que cortar esse consultor da companhia. Eu disse, ai, obrigado. Então, eu estava muito, muito infeliz de ter uma pessoa assim, que estava molestando, danando o nosso negócio. E eu estava muito preocupado de que as coisas tudo saíssem bem e não tivesse esse tipo de pessoas na companhia. Então, eu sempre quis e trabalhei para que todos estejam em harmonia, trabalhem de forma ética. Muitas vezes não é fácil, temos um negócio maravilhoso, uma companhia extraordinária, os melhores produtos, o melhor plano de compensação. Mas a parte mais difícil de nosso negócio é que temos que trabalhar com pessoas. Então, não é a parte má, é a parte difícil, porque pessoas são de diferentes personalidades, diferentes capacidades, diferentes crenças. E vão chegar também ao seu espaço vida saudável todo tipo de pessoa. E você tem que ser a pessoa mais discreta, a pessoa que escuta, mas não compartilha o que escutou para não fomentar ciúmes ou fofocas. Que sempre tenhamos esse valor moral de que as pessoas nos reconheçam, de que somos pessoas de confiança, discretas, que devemos, em alto nome da companhia, que nós estejamos sempre orgulhosos dessa nossa companhia que nos deixou o Mark Hughes, que nós nos sintamos sempre responsáveis por nossa imagem. Se você cuida de sua imagem, você cuida de sua imagem à custa de tudo. Você nem tem que ver, nem tem que fazer com nenhuma coisa má, com nenhuma infração, que... Como é feio se ver alguém com um pin com um bottom da Herbalife na rua, brigando com outra pessoa, ou fazendo fofocas, ou sendo mal educado e que tenha um bottom da Herbalife. Então, devemos cuidar da nossa imagem, porque somos a imagem da empresa. Quer dizer, as pessoas quando veem um consultor Herbalife e veem fazendo algo mal, eles pensam que todos os consultores da Herbalife são assim. Quando uma pessoa... E isso acontece muitas vezes. Quando uma pessoa rouba, defrauda, pede dinheiro, pede para pagar adiantado e não entrega o produto, faz alguma fraude, um cartão de crédito, esse tipo de ação, essa pessoa fica com essa imagem de que toda a companhia, todos os consultores são pessoas e empresas fraudulentas. Então, todos nós temos que cuidar da nossa imagem e também cuidar da imagem da nossa companhia. Temos que trabalhar agora mais focados, porque afortunadamente temos momentos de muita criatividade agora
Então, estamos nos preparando para muita coisa nova já está implementada. Quero compartilhar com vocês que no mês de março desse ano, México teve o mais alto crescimento de toda a história da Herbalife, o mais alto de toda a história. E abril foi outro mês de recorde da Herbalife. Depois veio maio, veio outro mês recorde. Veio junho e foi outro mês recorde da Herbalife. Depois veio julho e não foi de tanto crescimento, mas também foi um mês muito alto. E agora se manteve. Não quero dizer que estamos seguindo a bater todos os recordes, mas o que eu quero dizer é que o que está acontecendo é que estamos no México crescendo tanto. E uma das razões é a quantidade de clientes que já tínhamos e que continuamos a ter. Então, tínhamos o Espaço Vida Saudável, que era o pilar do nosso negócio, é o pilar do nosso negócio. Então, tínhamos novos clientes, novos consultores e fazíamos tudo ao redor do Espaço Vida Saudável. Então, veio a situação da pandemia, então tivemos que estar em casa. Muitos dos espaços não podiam abrir. Muitos de nós tivemos que cumprir com as leis locais. Alguns locais seguem tendo que permanecerem fechados. As leis nas diferentes cidades são diferentes. Tem alguns espaços. Eu tenho o meu próprio espaço onde eu não consigo abrir normalmente, porque só permite abrir das 10 da manhã às 10 da manhã. E eles não me permitem ter a quantidade de clientes que eu tinha antes. Mas os desafios e as situações de crises sempre nos fazem encontrar a maneira, e a maior parte dos consultores da Herbalife que já tinham os seus clientes conseguiram fazer novamente uma manutenção de seus clientes. Quer dizer, já tinham clientes no Espaço de Vida Saudável e o que fizeram foi continuaram dando do acompanhamento, e ao invés das pessoas virem consumir por dia no espaço, o que fizeram foi fizeram acompanhamento por WhatsApp, fizeram acompanhamento por redes sociais. E isso, a consequência disso, de resultado positivo, foi que os clientes continuaram tomando os produtos, nos seus produtos, comprando em produtos fechados. Em torno dos 60% das pessoas da minha organização seguem indo ao Espaço de Vida Saudável, e 40% em torno consome produtos fechados em casa, querem se manter à distância, querem se manter em casa, seguir, não querem se arriscar a contagiar. Respeitamos muito a decisão. E outra coisa que está nos ajudando muito são os desafios de 21 dias, se faz alguns grupos, pequenos grupos de mais de 10 pessoas, se faz algum pequeno sorteio, ou incentivamos com algum prêmio para a pessoa que ganha o melhor resultado. Isso também, certamente, vocês estão fazendo, e é algo que é muito bom. Não precisamos estar presentes, não importa tanto a quantidade de dias, de quanto é o seu desafio. Fazemos, a grande maior parte das pessoas organizam o Instagram ou em redes sociais, ou WhatsApp, organizam um desafio de melhorar de peso. E isso faz com que as pessoas se inscrevam e depois fazem um acompanhamento por WhatsApp. Então, isso basicamente é o que está acontecendo no México. E eu estou seguro de que vocês também no Brasil estão encontrando a maneira de se adaptar. Sabemos que o mundo já mudou. Dificilmente vamos voltar a viver como vivíamos antes. Sim,
Vamos ter reuniões presenciais dentro de algum tempo, mas o comércio um dia já mudou. Alguém que nunca havia pedido alguma coisa pelo telefone, delivery, agora já está pedindo. Alguém que jamais tinha feito uma transmissão de Zoom, agora está fazendo Zoom. Então, tivemos que nos adaptar. Se você verem meus pais fazem pelo menos uma reunião de Zoom todos os dias. Então, algumas vezes, alguma reunião para alguma cidade, suas organizações, ou para outros países. Então, estão praticamente expertos em fazerem reuniões de Zoom. Então, o mesmo acontece com vocês. Se você não estiver acostumado, tem que se adaptar às mudanças. Se nos adaptamos às mudanças, vamos conquistar muitas coisas. E se você fica esperando que as coisas se normalizem, esperando que tudo volte como era antes, dificilmente vai conseguir. Porque eu não creio que as coisas vão ser exatamente iguais como eram antes. Haver coisas que vão melhorar muito e vão haver coisas que não se vai ser mais como era antes. Mas o mais importante é que você tenha essa capacidade de adaptação para seguir triunfando, crescendo em seu negócio, para você, sua família e para ser exemplo. E eu estou muito feliz, muito obrigada por estar aqui com vocês. Para mim foi uma das melhores experiências poder estar aqui com os meus amigos do Brasil. Sei que um dia novamente estarei visitando o seu país. Eu sou apaixonado pelo seu país. Eu sempre tive o sonho de conhecer algumas cidades do Brasil. Eu gostaria de um dia estar em Brasília, Florianópolis, Salvador, Bahia, Minas Gerais, muitos lugares. Então ainda falta conhecer muitas cidades. Seu país é muito grande, mas um dia eu vou seguir viajando. E praticamente eu vou dizer a vocês que a minha maior paixão é viajar. Então, um dia por aí eu estarei de férias aí com a minha família em alguma das cidades do Brasil. É um dos países que mais eu gosto. Eu gosto da comida, gosto da alegria das pessoas. Então, gosto demais. Como eu já compartilhei com vocês, já fui 6 vezes ao seu país, super apaixonado. Então, muito obrigado. Mando a vocês um forte abraço. Espero que siga fazendo crescer o seu negócio. Saúde e muito obrigada. Capacidade de ser empreendedor é capacidade de ser protagonista. Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas.